aqui com a questão 1, então. A questão fala, né, são dados dois vetores, A igual a 5i menos 5j e B igual a 2,5i menos 10j. O terceiro vetor C se encontra no plano xy. Então, a gente pode escrever esse vetor C como cx i chapéu mais cy j chapéu. Se ele está no plano xy, os únicos vetores unitários que vão compor C é i chapéu e j chapéu. Então a gente pode escrever esse vetor dessa forma, né? Com essas duas componentes cx e cy que a gente quer descobrir. O vetor C é perpendicular ao vetor A e o produto escalar de C com B é 15. Através dessas informações, calcule o vetor C. Então tá. Então a gente já escreveu o nosso vetor C em termos dessas componentes que a gente vai achar. E a gente pode usar essa primeira informação aqui, ó. O vetor C é perpendicular ao vetor A. Tá. Se A e C são perpendiculares, isso significa que o produto escalar entre A e C vale quanto? Vale 0, né? Por que isso, né? Porque o produto escalar entre A e C é igual o módulo de A vezes o módulo de C vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eles são perpendiculares, esse cosseno vai ser um cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus vale 0, né? Então esse produto escalar dá 0. Certo? Beleza. Então tá. Então, já que esse produto escalar dá 0, é bem tranquilo a gente calcular esse produto escalar em termos das componentes, né? Então, ó, o A escalar C pode ser escrito como a componente x de A, vou chamar de AX, vezes a componente x de C, o CX, mais a componente y de A, o AY, vezes a componente y de C, o CY, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, o vetor A, a componente x dele, vale 5 e a componente y dele vale menos 5, tá? Então tá aqui essa informação que o exercício deu, tá? Então a gente escreve isso daqui como 5cx menos 5cy. Então o 5 que é o AX e o menos 5 aqui que é o AY. Isso aqui tem que ser igual a 0, né? Por causa dessa condição aqui da perpendicularidade entre os dois. Beleza. Então, ó, isso quer dizer que isso quer dizer que 5 vezes cx tem que ser igual a 5 vezes cy, né? Então a gente pode cortar esse 5 dos dois lados e a gente acha justamente que cx é igual a cy, tá? Beleza. A terceira coisa que a gente pode fazer agora, né, é usar essa outra informação. O produto escalar de C com B é 15. Então, ó, essa outra informação que a gente tem, C escalar B é igual a 15, certo? E se a gente usar essa coisa aqui que a gente achou, que a componente de C, Cx e Cy são iguais, aqui nesse produto escalar a gente vai conseguir achar essas duas componentes que são iguais, né? Beleza, então não tem mistério. É só a gente escrever agora o C como cx i chapéu mais cy j chapéu. Desculpa. Cx i chapéu mais cx j chapéu, né? Afinal, cy é igual a cx. Então a gente só tem um número aqui, que é o cx, que é o que a gente vai achar com esse produto escalar. Tá? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar, ó, C escalar B, vai ficar a componente B, x, né? Desculpa, a componente x de B, que é bx, vezes a componente x de C, que é cx, mais a componente em y de B, que é by, vezes a componente em y de C, que também é cx, tá? Então isso aqui vai ficar como? Vamos voltar aqui. Olha só, o B vale 2,5 i chapéu menos 10 j chapéu. Então, a componente bx de B vale 2,5 e a componente by vale menos 10, tá? Então aqui, ó, ficou simples. Vai ficar 2,5 cx menos 10
cx. Isso aqui vai dar menos 7,5 cx. Isso daqui tem que ser igual a 15, né? Afinal, o exercício fala que o produto escalar de C e B tem que dar 15. Então esse negócio aqui, no final, tem que dar 15. Então, ó, se a gente passar esse 7,5 dividindo, a gente acha que Cx é igual a menos, esse menos vindo do menos 7,5. Então Cx vai ser igual a menos 15 sobre 7,5. Isso aqui vai dar menos 2, porque 7,5 é metade de 15, né? Então Cx é menos 2, né? A gente pode escrever menos 2,0 por causa dos algarismos significativos, né? Olha só, o exercício aqui, ele dá 5,0, 5,0, 2,5, 10,0 e 15,0 aqui no produto escalar. Então quer dizer que o primeiro algarismo depois da vírgula que é o duvidoso. Ou seja, a gente tem que escrever 2,0 conforme a precisão que o exercício passou, tá bom? Então, finalmente, nosso C, o vetor C, vai ser menos 2,0 I chapéu, menos 2,0 J chapéu. Então, aí está nosso vetor C, que foi pedido. Beleza.